Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Canal Luz, no fim do túnel, neste 16 de julho de 2024, dia de neblina aqui na capital paulista e por volta de 14 graus, frio. Temos aí algumas contribuições importantes no canal Luz no fim do túnel. Quero agradecer aí ao nosso seguidor, o Décio Presoto, por seus comentários brilhantes aí. Recomendo a todos os seguidores que leiam seus comentários. Obrigado pela participação. Pessoal, façam comentários, analisem, não sejam tímidos, participem do canal. Hoje teremos também uma colaboração do seguidor e membro do canal Luz no Fim do Túnel, o Eduardo Cavicchio Parra, que além de ser físico, é professor, um dos melhores professores de física, sem dúvida, de São Paulo, e inclusive já trabalhamos junto. Eu tinha uma escola de reforço, era uma escola de aulas particulares, e ele é um conhecedor aí da área de aviões, é um diletante, um notável estudioso aí também do uso dos aviões no período da Guerra Fria, e ele nos trouxe aqui uma contribuição importante, o caso do avião U-2. Começamos então, lembrando, o nosso canal geralmente começa com uma introdução de um cunho mais geral, e depois, para o final do vídeo, é que vão entrar as análises. Inclusive tem um seguidor nosso que falou, né? O seguidor falou, poxa, a sua análise aí a partir do minuto 30 até o 40 tá fantástica, né? Eu vou deixar as análises mais para o final, né? Mas o vídeo permanece aí na ordem de 10 a 30 de 30 minutos. Os 10 primeiros minutos, geralmente, são as contribuições dos seguidores, os textos que eu recebo, alguma coisa mais geral. Entra a análise pesada aí, textual, baseada nas fontes, do minuto 10 até o 20, e nos 5 minutos finais, as minhas análises pessoais particulares, que são mais espontâneas, né? Então vamos tentar seguir isso. Depois também acabo não seguindo exatamente aquilo que eu previ, mas vamos tentar seguir assim. Veja, no dia 1º de maio de 1960, em plena Guerra Fria, um avião de espionagem da CIA, o serviço de inteligência mais importante dos Estados Unidos da América, sem nenhuma marcação de insígnia no avião, o Lockheed U-2. Você sabe, a Lockheed é uma das maiores fábricas de armamento do mundo. Nos Estados Unidos tem 3 grandes: a Lockheed, a Raytheon e a Northrop Grumman. Eu não sei exatamente qual que é a mais poderosa das 3, mas as 3 são assim, é a Big Arma, né? É o complexo militar americano, né? E aí, numa missão secreta, partindo de uma base da CIA no Paquistão, tinha como objetivo fotografar bases e silos de mísseis balísticos intercontinentais nucleares, os chamados ICBMs, né? Nas regiões perto de Sverdlovsk e Plesetsk, na União Soviética de então, utilizando câmeras fotográficas de alta precisão. Ou seja, era um avião espião da CIA entrando dentro do território da União Soviética. Ao contrário do que o comando da CIA no Pentágono acreditava, esse U-2 já estava sendo rastreado cerca de 20 minutos após entrar no espaço aéreo soviético e foi derrubado por um míssil terra-ar, o S-75 Dvina, né? Na designação da OTAN seria o SA-2 Guideline, né? Veja, ele foi derrubado, mas ele já tinha conseguido fotografar a base de mísseis, que seu objetivo era espionar as bases de mísseis soviéticas, né? Detalhe, os mísseis soviéticos tinham uma alta eficiência, algo próximo a 100% da probabilidade de acertar seu alvo. Veja, não é fácil derrubar a partir da Terra um alvo que se desloca numa altitude de 24 km de altitude, 24 mil metros, com velocidade de 800 km por hora. Esse míssil, o S-75 Dvina, não era altamente explosivo. Quer dizer, foi o míssil utilizado pelos soviéticos para derrubar o avião da CIA, né? Veja, o objetivo era derrubar a aeronave invasora e recolher os destroços, né? Nessa ocasião, o piloto da CIA, o Francis Gary Powers, conhecido aí, conseguiu ejetar do assento. Sabe, é um comando, é um mecanismo que você ejeta do assento se o seu avião for derrubado, né?
Isso ele conseguiu se ejetar antes que um segundo míssil atingisse a aeronave. O míssil, o S-75 Divina, rasgou a cauda do U-2, do U-2, né? Deve ser uma homenagem à banda de rock. Então a banda de rock foi por causa desse avião aí, o U-2, né? Bom, o U-2 entrou em parafuso, né? Chegou ao solo de paraquedas o piloto Will Powers, né? Um carro da KGB já estava ali, teve a eficiência, né? E levou o Powers aí para o primeiro de muitos interrogatórios, né? Anos mais tarde, o piloto foi trocado por um espião soviético que estava preso aqui no Ocidente. Aliás, vale a pena você assistir The Americans. Essa série aí, eu recomendo, hein? Assim... Essa série é muito legal, The Americans. Bom, a história foi contada aí num filme de TV, né? Depois, essa história aí desse piloto trocado por um espião soviético. E, inclusive, esse filme, né, foi protagonizado pelo ator Lee Majors, né? Nesse filme, segundo o Eduardo, há uma série de detalhes omitidos que apontariam para o poderio soviético de então. Claro que o filme americano evitou, então, jogar confete no poderio militar soviético, né? Por exemplo, a maneira como o caça foi rastreado, né, tão depressa, né, e a forma com que ele foi derrubado, né, o U-2 aí, né. Esse filme do Lee Majors, ele é de 1976, né, em plena Guerra Fria, né. E a cena do abate do U-2 foi bastante simplificada, né. No filme do Lee Majors, aparece como se ele tivesse sido derrubado aí por uma bateria antiaérea, né. E na cena do avião caindo, eles usaram uma cena de um F-4, um Phantom, em vez do próprio U-2, né? O Lee Majors, ele atuou numa série chamada de Cyborg. Eu assisti essa série quando tinha 14 anos de idade, né? O Homem de 6 milhões de dólares, né? Que hoje não daria nem para construir uma prótese para o ombro, né? Essa série aí, Cyborg, era o indivíduo que ele é metade homem, metade ciborgue, né? Ele tem um olho biônico, um braço biônico, né? E foi exibido pela Band aí nos anos 70. O ator Lee Majors já era um símbolo de herói, né? Ex-piloto da NASA, trabalhara para o governo em missões secretas, segundo se dizia, né? Os americanos utilizaram e utilizam largamente o cinema e as séries, naturalmente, de TV como estratégia de propaganda de seu poder, de seu soft power, né? De sua influência aí acachapante ainda, sobretudo no auge da Guerra Fria, né? Um estudo cuidadoso do voo de Powers, né? Alguma análise aqui, né? O piloto preso na União Soviética mostra que uma das principais metas era espionar a instalação da produção de plutônio, né? Conhecida como Chelyabinsk 65. Ao fotografá-la de cima, você poderia estimar a dissipação de calor do sistema de resfriamento da usina, permitindo calcular a potência dos reatores. Olha o físico aí, ó. Falei para você que ele é professor de física, ó. Isso poderia trazer informações sobre a produção de plutônio e prever a produção de armas nucleares soviéticas. Sim, você avaliar o poderio bélico do inimigo é essencial para um serviço de inteligência, né? Bom, o Powers estava vivo e capturado, né? Os soviéticos também tinham em mãos a aeronave abatida. Veja aí a engenharia reversa, né? Recuperaram a câmera fotográfica, a qual continha algumas fotografias. O incidente foi um tanto humilhante para a administração de Eisenhower, que eu falei sobre o Eisenhower ontem, quando eu disse lá, 60 anos atrás, ele já dizia, olha, cuidado que o complexo militar, industrial e financeiro vai dominar os Estados Unidos completamente e a presidência da República vai virar um cargo decorativo. Dito e feito, né? O kit de sobrevivência do Powers, do piloto americano, incluía 7.500 rublos e joias femininas. Eu acho que ele estava pretendendo visitar alguém, hein? Lá na União Soviética, hein? Parte dos destroços, incluindo itens do kit de sobrevivência, estão em exposição hoje no Museu Central das Forças Armadas da Rússia, em Moscou. A pessoa fala Moscovo, né? Um fragmento retornou aos Estados Unidos e está no Museu Criptológico Nacional, uma instituição da National Security Agency, a poderosa NSA. A família de Powers recebeu no ano 2000, às vésperas do 40º aniversário do incidente, uma pequena parte do avião que tem uma forma de meia-lua. Tá aí, contribuição do nosso seguidor, meu amigo Eduardo. Obrigado aí, Eduardo. Pessoal, é o seguinte, agora vamos voltar aqui a um assunto, segunda parte do vídeo.
já para falar aí sobre a análise do que o Larry Johnson fez. Veja, o Serviço Secreto dos Estados Unidos, que faz como eu falei ontem, ele tem duas atribuições: proteger o presidente e os ex-presidentes, e também proteger o dólar, né, de falsificações, né? Veja, é importante dizer a Jill, que é a esposa do Joe Biden, quer dizer, o serviço principal, porque o serviço secreto tem vários, que faz a defesa dos presidentes, e do presidente e dos ex-presidentes. Tem vários, tem o serviço secreto, o número 1, o número 2, o número 3. Por exemplo, o que estava lá fazendo a proteção do Donald Trump na Pensilvânia, quando do acidente, no dia 13 agora de julho, não era o principal, né? O principal parece que estava, ou o principal deve estar em torno do Joe Biden, e depois ele tinha um para a esposa dele. Parece que na última hora substituiu aí o serviço que ia proteger o Donald Trump, foi designado para proteger a esposa aí do Joe Biden, né? Que sei lá se ela foi comprar joias, algumas joias, sei lá o que ela foi fazer, né? E aí colocaram o segundo time, aí o terceiro ou quarto time para proteger, né? Para proteger o Donald Trump, né? Bom, o fato é que o serviço secreto informou que ele está em boas condições após um ferimento à bala em uma tentativa de assassinato, né? Um atentado falhado, né? Por volta aí das 18h15, né? Em um comício de campanha ao ar livre em Butler, na Pensilvânia, ao norte de Pittsburgh. Isso foi no dia 13 agora, né? Um atirador disparou várias vezes na multidão. Veja, ele matou um espectador e feriu outros dois, né? O atirador agiu de uma posição elevada, fora da área principal, em cima de um telhado, né? E ele só foi morto pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos 42 segundos após ter matado um e ferido dois, né? E somente após ele ter tentado atirar na cabeça do Donald Trump e falhado, somente após ele ter falhado, ele foi abatido pelo atirador lá, pelo sniper do serviço secreto. Prestem atenção nesses fatos, hein? Não vamos tirar nenhuma conclusão ainda, né? Nós simplesmente vamos apontar os fatos e vai ser fácil a gente chegar a alguma conclusão, né? Quase que óbvia, quase que escancarada, né? Da falha do serviço secreto. Será que foi falha? O Larry Johnson, que é um dos nossos melhores, uma das nossas melhores fontes, né? Ex-analista da CIA, né? O Larry Johnson é fundador da Veteran Intelligence Professionals for Sanity, VIPS, né, em inglês, Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Portanto, é um indivíduo que está em busca da sanidade, né, e não da senilidade, né? Bom, o Larry Johnson diz que o serviço secreto falhou em proteger o Donald Trump. Ele postou na rede social no dia seguinte, questionando se a falha do serviço secreto em proteger o ex-presidente Trump de uma tentativa de assassinato foi uma total incompetência do serviço secreto, que eu não acredito em incompetência do serviço secreto, ou foi uma cumplicidade. Ele usou essa palavra, ou foi cúmplice. Nisso eu acho mais provável. Ele afirma, essa tentativa de assassinato de Donald Trump foi possível por um detalhe, e apenas duas explicações possíveis. Ou o serviço secreto é totalmente incompetente, no que eu não acredito, né? Ou eles foram cúmplices em deixar isso acontecer. Veja, ele usou essas palavras. Não sou eu que estou dizendo, hein, YouTube? É o Larry Johnson, hein? Eu só sou o mensageiro aqui, hein? O analista, hein? Quando um comício desse tipo é realizado, o serviço secreto faz uma pesquisa no local. Onde é o local? Quais são os parâmetros de quem pode entrar? Como o acesso é controlado? Qual é o processo de triagem das pessoas? Bom, então, uma vez que se tenha protegido o local devidamente, num perímetro razoável, que é delimitado, que é pensado e que é sabido, descoberta todas as entradas e saídas do local, como é que elas vão ser cobertas, como é que vai se impedir alguém que não deveria estar lá, para controlar o acesso. Então você faz uma varredura do lado de fora do perímetro que você já monitorou, né? Até uma certa distância do entorno do evento, a fim de identificar pontos potenciais onde um atirador poderia estar e atirar na pessoa que eles, do serviço secreto, deveriam proteger,
certamente não fizeram nada disso, né? Não protegeram pessoa alguma, né? E o Johnson ainda enfatizou, é muito simples, antes do evento você sobe no palco onde o Donald Trump vai estar e coloca alguém da altura do Donald Trump, mais ou menos do porte dele, e coloca o seu pessoal se movimentando em torno. Isso é feito, isso é de praxe, hein? Isso é um protocolo, né? O certo hoje em dia, além de você monitorar o local onde vai estar exatamente e olhar em 360 graus em torno do alvo, né? do provável alvo, é você também usar drones. O certo hoje em dia é também usar drones para identificar locais onde haja uma linha de visão clara. Você vai identificar todas as linhas possíveis que possam atingir alguém, como Donald Trump. A maioria das pessoas não sabem, né? Aí é o Larry Johnson falando, ó, nós temos atiradores, ó, tanto nas operações especiais quanto na polícia comum. Atiradores treinados para atirar de longa distância, até 1 milha, até mesmo 2 milhas de distância. Requer munições especiais, rifles especiais e um treinamento significativo para dar esse tipo de tiro. Então, o que você está realmente olhando, do ponto de vista de qual é o trabalho que o serviço secreto tem de fazer, é se eles fizeram a varreram uma área de cerca de 300 jardas de circunferência em torno do Donald Trump, né? Lá na Butler Farm, né, que é o local lá, para identificar possíveis localizações. O prédio no qual o atirador foi baleado e morto depois que ele disparou 3 ou 4 tiros, esse prédio, pasmem, era um local do serviço secreto. O prédio onde ele subiu no telhado. E esse telhado e o local de acesso por onde ele subiu estava desprotegido. Isso é imperdoável, né? No mínimo, como resultado da pesquisa inicial do local, deveria haver pessoal anexado ao topo daquela estrutura. Se é imperdoável, é fácil deduzir que tem algo totalmente podre ali dentro, né? Algo que já aconteceu antes, né? Em Dallas, né? Para não citar outros casos parecidos. Pessoal, eu fiz um vídeo aí, hein? Os Estados Unidos tem um histórico. Os Estados Unidos é um país extremamente violento. Ele é violento internamente e externamente. Veja, tentativas de atentados. Veja, eu já fiz um vídeo aí sobre os 4 presidentes que foram abatidos, né, em pleno cargo, que eram presidentes, hein? O Kennedy é apenas o mais conhecido de todos, mas quer dizer, de Abraham Lincoln, hein? E os incidentes, os atentados que não conseguiu consumar, como é o caso, por exemplo, agora do Donald Trump. Quer dizer, é um atentado falhado, como foi falhado o de Theodore Roosevelt. E o que dizer do atentado contra Frank Delano Roosevelt, o outro Roosevelt, hein? Que é o mais famoso presidente da história dos Estados Unidos, juntamente com Abraham Lincoln, né? E o que dizer do atentado contra Gerald Ford? O que dizer do atentado contra Ronald Reagan? E o que dizer do atentado contra Donald Trump? O que o gabinete duro em torno do Trump vai fazer em relação a isso? Veja, é um tubarão, aí é palavras minhas, hein? Uma coisa é você ter um tubarão, o Donald Trump é um tubarão cercado de piranhas venenosas, né? Vou voltar ao assunto, hein? Vou voltar ao assunto na parte final do vídeo. Aproveitando um artigo aí da Marcia Mary Baker, do EIR, que é uma das fontes principais do nosso canal, né? Terceira parte do vídeo, vai ter a parte final ainda, que é a análise final, né? Que eu vou deixar o melhor para o final, né? Veja, o mundo, esse artigo é do dia 13 de julho, dia do atentado, hein? O mundo nunca antes esteve no atual estado de perigo em que ele se encontra. O perigo se tornou quase que um estado natural da vida contemporânea. Veja, há um chefe de estado disfuncional, senil em Washington, em plena era nuclear. Um senhor de idade, senil e cambaleante, tem o direito sobre a tal pasta com o botão vermelho, a qual está sempre perto dele, né? Claro, depois que você aperta aquele botão vermelho, o que acontece? Há um protocolo em ação que começa a correr lá dentro do Pentágono, né? Bom, eu já falei sobre a cimeira da NATO, né? A cimeira da OTAN em Washington, aí que ocorreu esses dias, de 9 a 11 de julho em Washington. Melhor dizer, a cimeira da Terceira Guerra Mundial, né? As palavras de ordem eram: a Rússia deve ser derrotada, a China é o amiguinho da Rússia. As palavras eram essas, né?
a máquina de guerra multinacional e o centro de comando da OTAN, que nós já fizemos um vídeo aqui provando que a OTAN é um órgão neonazista, né? Veja, eles se consideram supremos, invencíveis e eternos, né? O Quarto Reich está aí no seu auge, né? Quer dizer, o seu auge já é um pântano, né? Só que o presidente Joe Biden, ele não estava lá na cimeira da OTAN, né? Veja, ele não está lá, né? O Joe Biden não está em lugar algum, né? Já há algum tempo, né? Mas veja, existe um governo invisível, né? Um grupo de controladores aí, de manipuladores aí, de altíssimo coturno em termos de bandidagem, né? Também é chamado de Deep State, governo secreto. Veja, tem um elevado traço genético aí, genérico, anglo-saxônico e anquisionista. Pode ser classificado assim, esse é o jargão. Algum poderia dizer também, é casar, né? Eu já fiz também vídeo sobre isso aí, que em espanhol é Jázaro, né? Continuando, ó, a Constituição dos Estados Unidos diz: se o comandante em chefe dos Estados Unidos não pode presidir, é preciso implementar a medida que já está prevista na Constituição, que é a medida 25 lá, né? Aliás, por falar nisso, pessoal, veja, a primeira coisa que o Donald Trump fez após o acidente do dia 13, a primeira coisa foi escolher um vice-presidente. Medida preventiva, hein? Importantíssimo, hein? Aliás, esse vice-presidente aí foi escolhido a dedo, hein? Porque ele quer garantir que vai ser um cara que vai seguir a política dele, né? E agora ele já não sabe se ele vai estar lá vivo em novembro, hein? Tá, nós já vamos falar sobre isso no final do vídeo, né? Veja, existem vozes internacionais agora e nacionais clamando pelo bom senso e pela paz. O primeiro-ministro húngaro, esse está em evidência, hein? O Viktor Orbán, né? Ele está numa missão de paz. Isso enfurece aí os cazares, né? Os neocons, os sionistas do Deep State. Veja, a cimeira da OTAN, ela é um conluio, é o Quarto Reich aí, incrivelmente belicoso, né? Que você sabe, existe dentro da comunidade sionista, Jázara, né, Casar, até o Alfredo de Alif, que é uma das nossas melhores fontes, ele falou sobre isso daí. Não são todos eles que são belicosos, né? Você tem casares que são extremamente inteligentes e pacifistas. Por exemplo, o Noam Chomsky, né? O Jeffrey Sachs, né? O David Goldman, que é do Asia Times, né? Mas você tem, eu já fiz 2 vídeos sobre os neocons, né? Casares que são extremamente belicosos. Por exemplo, todos aqueles neocons, né? O Paul Wolfowitz, o Dick Cheney, né? O Donald Rumsfeld, né? E outros que eu já fiz a análise. Eu recomendo muito a vocês que assistam essas 2 análises sobre o movimento neocon nos Estados Unidos, né? Então veja, ela é incrivelmente belicosa porque ela é dentro do Deep State, eles estão dentro do Deep State, né? E eles apelam assim a OTAN, lá, o Quarto Reich, né? É um conluio incrivelmente belicoso, né? É uma mobilização aí que é uma verdadeira máquina de guerra, que eles estão querendo agora colocar mísseis balísticos intercontinentais dentro da Alemanha. Quer dizer, é uma provocação assim absurda, né? Veja, é um momento vital aí, né? Sim, para, sei lá, para criar, o Viktor Orbán, ele quer criar assim um grupo de alto nível também, porque esse grupo já existe dentro da elite, que quer cuidar da segurança mundial, né? A fim de substituir o atual sistema ocidental que está num colapso mortífero, né? Que é uma espécie de Leviatã afundando num pântano infernal, infeccionado, né? Então, veja, assim, todos os esforços são necessários nesse momento para formular uma política econômica e de segurança mundial, né, para evitar esses loucos, né, esses insanos, esses belicosos, né. Veja, e vai haver um calendário de manifestações de protesto agora. Vai começar em agosto, né. Vai haver manifestações em todo o mundo. Manifestações em prol da paz, em prol da segurança, né, em prol do bom senso, em prol da sanidade, em prol do adulto na sala, né.
Por exemplo, agora vai ter o aniversário dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, aí, né? De 6 a 9 de agosto. Dia 1º de setembro, que aliás é o dia do aniversário da minha mãe, né? Será o Dia Internacional da Paz. Que Deus a tenha. 28 de setembro, dia de protesto promovido pelo líder americano Scott Ritter. Veja, o Scott Ritter está ganhando uma dimensão depois que o Joe Biden, o Anthony Blinken, tirou ele do avião, que ele estava indo para a Cimeira de São Petersburgo. Né? Especialista militar aqui, também uma das fontes importantes do canal aqui. Né? 3 de outubro na Alemanha estão planejadas grandes manifestações de paz contra a militarização e o discurso de guerra. Mas lá no Reino Unido, na terra do rei Charles, né, do rei Carlos, né, que é o filho da rainha Elizabeth, né, a facção britânica lá da Guerra Total, principalmente dos Jázaros, né, em um artigo no Royal United Service Institute, que é associado à monarquia britânica e ao sistema financeiro da City, da cidade de Londres, né, diz que no próximo dia 18 de julho a Grã-Bretanha receberá 40 nações e entidades europeias no Palácio de Blenheim, que é a residência da família dos duques de Marlborough, um de cujos netos foi Winston Churchill. Hein? Na 4ª reunião da Comunidade Política Europeia. A Comunidade Política Europeia foi iniciada pelo presidente francês Emmanuel Macron em 2022. Né? E aí o Ed Arnold, que é um pesquisador aí dessa Royal United Service Institute, escreveu que o Reino Unido vai sair na frente com a OTAN. Eles não param, né? E a prontidão nuclear. Né? Primeiro, o Reino Unido vai pressionar para que se confirme o calendário da guerra que eles estão planejando lá na Europa. Em segundo lugar, o Reino Unido diz que vai coordenar as suas despesas militares com um tal processo de planejamento de defesa da OTAN, né? Como se ela fosse preocupada com defesa, né? Ela está preocupada em atacar, isso sim, né? A OTAN, né? O Arnold diz que isso será incluído na revisão estratégica da defesa da Grã-Bretanha. Eles gostam de frases feitas, né? De jargões, né? De slogans, né? O qual, segundo ele, será anunciado pelo primeiro-ministro na próxima semana. E aí um outro artigo aí afirma da mesma aí da Rússia aí que eu citei, essa Rússia aí que é a Royal United Service Institute, já num outro artigo afirmou o seguinte: o papel das armas nucleares do Reino Unido deve ser enfatizado. O Reino Unido, ao contrário da França, ele tem sempre uma rixa com a França, né? Atribui suas forças nucleares à OTAN. E num mundo mais perigoso e com o risco de os Estados Unidos desengajado, ó, veja só como são espertos, né? Se os Estados Unidos se desengajar, nós não vamos nos desengajar, né? Os europeus devem colocar mais ênfase ainda na dissuasão nuclear. A capacidade nuclear do Reino Unido deveria ser melhor utilizada como uma ferramenta de negociação. Veja, agora você quer negociar? Os bons moços à la James Bond, né, com seus ternos e gravatinhas, dizem que é hora de sair às ruas. É hora de expandir a coligação internacional para a paz. Será que é isso mesmo? Vindo do Reino Unido? Será que eles querem... Parece que eles estão em cima do muro, né? A impressão que tem. Bom, agora vamos à análise final aqui, a mais esperada do nosso vídeo. Veja, voltando agora à análise do incidente, ou melhor dizer, do atentado falhado do dia 13 de julho. Veja, o rapaz que atirou em Trump, o sobrenome dele é Crook. Crook em espanhol é ladrão, né? Ele é da classe média alta, da Pensilvânia. Agora vamos considerar o seguinte, veja, agora é uma análise de um cunho mais, digamos assim, que vai um pouco mais a fundo, né? Vamos considerar o seguinte, o grupo BlackRock tem investimentos bilionários na Ucrânia. Sim, porque isso daí está ligado com a guerra na Ucrânia. Porque isso aí está ligado com BlackRock, com Raytheon, com Lockheed, com Northrop Grumman, com Pentágono, com o complexo militar, industrial, financeiro, né? Por trás do governo dos Estados Unidos. Está tudo ligado. Quem é que quer fazer a paz? Trump quer fazer a paz.
Trump quer acabar com a guerra da Ucrânia. Pelo menos é o que se diz. E é o projeto lá do Orbán. O Orbán foi visitar o Zelensky. Olha só, ele foi visitar o Vladimir Putin, ele foi visitar o Xi Jinping. E depois ele foi visitar o Trump. 2 dias antes do atentado. Está costurando a paz. E 2 dias depois tem um atentado. Quer dizer, está tudo ligado. O BlackRock tem investimentos bilionários na Ucrânia. Tá, mas e daí? O que tem o BlackRock a ver com o rapaz que atirou em Trump, o Crook? Veja, a BlackRock ela é acionista da Northrop, da Raytheon, da Lockheed. A BlackRock é a maior agência financista do mundo. Ele tem 11 trilhões de dólares para investir. Investiram rios de dinheiro na guerra. Não desejam o fim da guerra. Eles pretendem, inclusive, reconstruir a Ucrânia aí no pós-guerra. Pois bem, o rapaz em questão, aí, o Crook, ele apareceu em anúncios, olha só que coincidência, né? Em 3 anúncios aí, como ator. Ele apareceu em fotografias de propaganda do grupo BlackRock, engraçado isso, né? Inclusive, encontraram explosivos no carro do rapaz e na casa do rapaz. E aí, quando encontraram o pai dele, que parece que foi quem comprou a arma para o filho dele atirar lá no Donald Trump, quando ele foi perguntado, escuta, o seu filho assim, assim, assado, e ele falou assim, mas o que deu errado? Ele falou isso, o que deu errado? O que aconteceu? Isso aí está na internet. É engraçado, né? Veja, não é nem um pouco engraçado que esse rapaz atirador acertou 2 espectadores, 3, né? Um foi fatal e 2 foram feridos. Parece que é isso, ou 1 e 1 ferido. Ele acertou 2 espectadores do comício de Trump, antes de atingir a orelha de Trump. Não é muito estranho que o serviço secreto levou 42 segundos para atirar o atirador? Sendo que do palanque de Trump você tinha uma perfeita visão do tal telhado de onde o moço atirava? É apenas uma coincidência que todos os que querem acabar com a guerra da Ucrânia sofrem atentados? O Fixo, lá da Eslováquia, tentou fazer a paz, sofreu atentado a bala também e sobreviveu. Agora, outro ponto, ó. É coincidência que o Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, está cotado para ser indicado para o lugar do senil Biden? Qual é a chance, né, do Partido Democrata, do Josh Shapiro, vencer o Trump? Estão entendendo o jogo? Quem está por trás? Veja, então o BlackRock investiu bastante em Biden, né? Agora, quem realmente governa os Estados Unidos? O Deep State, sim, isso todo mundo sabe. Mas quem são as pessoas que estão no Deep State? Seus nomes? O Larry Flink do BlackRock, que é o CEO do BlackRock, né? O presidente. O George Soros, que investiu muito no Partido Democrata, né? Que inclusive investe nesse Josh Shapiro aí para ser o próximo presidente no lugar do Joe Biden. O Joe Biden vai tirar o time, né? Quer dizer, a esposa dele e o filho lá, o Hunter Biden, deve estar assim, desesperado para o pai dele tirar o time de campo, né? O Elon Musk é do Deep State. Veja, esses são nomes conhecidos, né? Os nomes dos indivíduos que movem os pauzinhos dentro e fora dos Estados Unidos, todo o país tem um Deep State, hein? Não podem ver os seus nomes em nenhuma mídia conhecida. Os nomes não aparecem na mídia, é muito perigoso. É muito perigoso você divulgar um nome de um membro do Deep State na internet. Por exemplo, num canal no YouTube. É uma informação altamente sigilosa. Nomes que você pode falar, como eu falei alguns, não tem problema. Eles já estão na boca do povo. Quem sabe, não diz. E quem diz, não continua dizendo muita coisa mais. Por mais muito tempo. Bom, foi feita uma pergunta aí ao Alfredo de Alif, que é uma das melhores fontes do nosso canal aqui, ó. Perguntaram para ele, haverá algum outro atentado, talvez definitivo? Ele falou, olha, acho que sim.
O Trump tem de tomar um super cuidado. A sua cabeça está literalmente a prêmio. Deve tomar cuidado dobrado com a sua própria segurança. Principalmente, ele deve ter muito cuidado aí com o seu próprio serviço secreto. Eu acho que tem tudo a ver isso daí. Trump, agora veja bem, isso aqui vai dar título ao vídeo de hoje. Trump representa o nacionalismo cristão nos Estados Unidos. Pensem nisso, os que ainda acreditam na tese da cultura judaico-cristã. Trump representa o nacionalismo cristão nos Estados Unidos e no mundo. Agora pense o que teria acontecido se ele não tivesse virado a cabeça. O caos que está agora nos Estados Unidos. Talvez até numa guerra civil já. Tomando aí as primeiras estado de sítio, estado de guerra. Imagine o caos. Até eu vi uma imagem aí que eu achei muito bonita aí de um anjo aí desviando a bala, né? Veja, eu não sou trumpista, absolutamente, mas eu sei o que representa a eleição do Trump para os Estados Unidos. Nós ainda vamos fazer um vídeo sobre isso. O que poderá ser uma presidência do Trump para o Brasil? Porque o nosso foco é sempre o Brasil. O que é melhor para o Brasil? O que é melhor para nós brasileiros? Então vamos ficar atento, pessoal. 36 minutos de vídeo aí, tá de bom tamanho. Eu acho que é um dos vídeos mais importantes do canal, do dia de hoje. Prestigiem o nosso canal, pessoal. O canal é de vocês. Eu sou o mensageiro, tá? Façam comentários, como que o Décio fez. Mandem textos, como o que o Eduardo mandou, tá? Todo mundo aqui vai ser atendido. Ó, eu vou na medida do possível, não posso também prometer isso daí, mas na medida do possível, todos os comentários eu olho, eu leio e eventualmente eu faço alguma resposta ali também. Pessoal, se vocês querem ajudar o canal, é o Pix, tá aí na descrição do vídeo, é o meu e-mail, né? O canal não monetiza direito pelo YouTube. Veja, o canal começou em outubro, nunca recebi nenhum centavo pelo canal, tá? Então, vamos crescer, vamos trazer seguidor, vamos replicar aí nas redes sociais. Dá um like. Eu tenho que pedir isso daí, porque quem faz canal no YouTube quer crescer e acredita naquilo que faz, pelo menos é o meu caso. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Vamos em frente aí. Até a próxima e fiquem com Deus.